A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, hoje é o nosso 40º dia de leitura bíblica do Antigo e do Novo Testamento. Hoje, no Antigo Testamento, nós vamos fazer a leitura de Êxodo, capítulo de número 36 e o capítulo de número 37. E logo no vídeo sequência faremos a leitura do Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 26, do versículo de número 57 até o versículo de número 75. Desde já eu quero pedir a você, se é a primeira vez que aqui está participando conosco desta leitura, que participe também dos nossos 3 canais de contato, sendo eles YouTube, Facebook e Instagram. Todos os 3 têm por nome Leitura Bíblica em um Ano. Caso você procure e tenha dificuldade de localizar alguma dessas redes sociais, só você solicitar agora mesmo através dos comentários o link de direcionamento para a rede social que você está tendo dificuldade de localizar, que eu vou encaminhar para você, para que você possa ser direcionado diretamente para essa mesma rede social. Eu quero pedir a você também que, se possível, convide o máximo de pessoas possíveis para estar conosco participando dessa leitura diária, para que assim possa também ser abençoado juntamente conosco. Amém? Vamos iniciar então a leitura. Capítulo de número 36, a partir do versículo de número 1, está escrito assim. Assim, trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência para saberem como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo o que o Senhor tinha ordenado. Porque Moisés chamara a Bezaleel e a Aholiabe e a todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria. Isto é, a todo aquele a quem o seu coração movera, que se chegasse à obra para fazê-la. Tomaram, pois, de diante de Moisés toda a oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la ainda eles lhe traziam cada manhã oferta voluntária. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia. E falaram a Moisés, dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então mandou Moisés que fizessem passar uma voz pelo arraial, dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque tinham material bastante para toda a obra que havia de fazer-se e ainda sobejava. Assim todo sábio de coração entre os que faziam a obra fez o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino, tecido e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim com querubins, da obra mais esmeradas as fez. O comprimento de uma cortina era de 28 côvados e a largura de outra cortina de 4 côvados. Todas as cortinas tinham uma mesma medida. E ligou 5 cortinas, uma com a outra, e outras 5 cortinas ligou com a outra. Depois fez laçadas fio azul na borda da última cortina no primeiro agrupamento. Assim, também fez na borda da primeira cortina do segundo agrupamento. 50 laçadas fez numa cortina e 50 laçadas fez na cortina da extremidade do segundo agrupamento. Estas laçadas eram contrapostas uma com a outra. Também fez 50 colchetes de ouro e com esses colchetes uniu as cortinas uma com a outra, e foi feito assim um tabernáculo. Fez também cortinas de pelos de cabras para as tendas sobre o tabernáculo, de 11 cortinas a fez. O comprimento de uma cortina era de 30 côvados e a largura de uma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas tinham uma mesma medida. E ele uniu 5 cortinas à parte e 6 cortinas à parte. E fez 50 laçadas na borda da última cortina do agrupamento.
Também fez 50 laçadas na borda da cortina do outro agrupamento. Fez também 50 colchetes de metal para ajuntar a tenda para que fosse uma. Versículo 19. Fez também para a tenda uma coberta de peles de carneiros tintas de vermelho, e por cima uma coberta de peles de texugo. Também fez tábuas levantadas para o tabernáculo de madeira de cetim. O comprimento de uma tábua era de 10 côvados, e a largura de cada tábua era de 1,5 côvado. Cada tábua tinha 2 coiceiras pregadas uma com a outra. Assim fez com todas as tábuas do tabernáculo. Assim, pois, fez as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para a banda do sul. E fez 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 coiceiras, e 2 bases debaixo de outra tábua para as suas 2 coiceiras. Também fez 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo da banda do norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo da outra tábua. E ao lado do tabernáculo para o ocidente fez 6 tábuas. Fez também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, aos 2 lados, os quais estavam juntas debaixo e também se ajuntavam por cima com uma argola. Assim fez com elas ambas nos 2 cantos. Assim eram 8 tábuas com as suas bases de prata, a saber, 16 bases, 2 bases debaixo, e de cada tábua fez também barras de madeira de cetim, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e outras 5 barras para as tábuas do tabernáculo de ambas as bandas do ocidente. E fez que a barra no meio passasse pelo meio das tábuas de uma extremidade até a outra. E cobriu as tábuas de ouro e as suas argolas, os lugares das barras. Fez de ouro, as barras também cobriu de ouro. Versículo 35. Depois fez o véu de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, de obra esmerada o fez com querubins. E fez-lhe 4 colunas de madeira de cetim, e as cobriu de ouro, e seus colchetes fez de ouro, e fundiu-lhe 4 bases de prata. Fez também para a porta da tenda o véu de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, da obra do bordador. Com as suas 5 colunas e os seus colchetes, e as suas cabeças, e as suas molduras cobriu de ouro, e as suas 5 bases eram de cobre. Capítulo de número 37. Fez também Bezalel a arca de madeira de cetim. O seu comprimento era de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado, e a sua altura de 1,5 côvado, e cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor, e fundiu-lhe 4 argolas de ouro aos seus 4 cantos, num lado 2 e no outro lado 2 argolas, e fez varais de madeira, estou lendo do versículo 4, e fez varais de madeira de cetim e os cobriu de ouro, e meteu os varais pelas argolas aos lados da arca para levar a arca. Versículo de número 6. Fez também de ouro puro o propiciatório. O seu comprimento era de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado. Fez também 2 querubins de ouro, de obra batida os fez, as 2 extremidades do propiciatório. Um querubim a uma extremidade desta banda, e o outro querubim à outra extremidade da outra banda. Do mesmo propiciatório fez sair os querubins das 2 extremidades dele. E os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com as asas os propiciatório, e os seus rostos estavam defronte um do outro. O rosto dos querubins estava virado para o propiciatório.
Versículo de número 10. Fez também a mesa de madeira de cetim. O seu comprimento era de 2 côvados e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu-a de ouro puro e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também uma moldura de largura de 1 mão ao redor e fez uma coroa de ouro ao redor da sua moldura. Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro e pôs as argolas aos 4 cantos que estavam aos seus 4 pés. Defronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais para levar a mesa. Fez também os varais de madeira de cetim e os cobriu de ouro para levar a mesa. E fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, e os seus pratos, e as suas colheres, e as suas escudelas, e as suas cobertas com que se haviam de cobrir. Fez também o castiçal de ouro puro. De obra batida fez este castiçal, o seu pé e as suas canas, e os seus copos, e as suas maçãs, e as suas flores na mesma peça. 6 canas saíam dos seus lados, 3 canas do castiçal de um lado dele, e 3 canas do castiçal do outro lado. Numa cana estavam 3 copos a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor. E noutra cana, 3 copos a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor. Assim para 6 canas que saíam do castiçal, mas no mesmo castiçal havia 4 copos a modo de amêndoas, com as suas maçãs e com as suas flores. E era uma maçã debaixo de 2 canas do mesmo, e outra maçã debaixo de outras 2 canas, e mais uma maçã debaixo de outras 2 canas, assim se fez para as 6 canas que saíam dele. As suas maçãs e as suas canas formavam a mesma peça. Tudo era uma obra batida de ouro puro. E fez-lhe 7 lâmpadas, os seus espevitadores e os seus apagadores eram de ouro puro. De 1 talento de ouro puro o fez e todos os seus utensílios. E fez o altar do incenso de madeira de cetim. De 1 côvado era o seu comprimento e de 1 côvado a sua largura, quadrado, e de 2 côvados a sua altura. Dele mesmo eram feitas as suas pontas. E cobriu-o de ouro puro, e a sua coberta e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, nos seus 2 cantos, de ambos os seus lados, para os lugares dos varais, para levá-lo com eles. E os varais fez de madeira de cetim e os cobriu de ouro. Também fez o azeite santo da unção e o incenso aromático puro, de obra de perfumista. Amém, queridos? Esse foi o nosso 40º dia de leitura e fizemos a leitura de Êxodo, capítulo de número 36 e o capítulo de número 37. Agora vai para o próximo vídeo a leitura do nosso Novo Testamento. Que Deus abençoe a sua vida e até já. Paz!